Tá no ar mais um episódio do Cultura em Movimento, um programa gravado aqui no Sindicato dos Bancários, no Estúdio Hall. Meu nome é Fernanda Gá e ao meu lado apresentando esse programa, Amanda Zulk. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre cinema, mais especificamente sobre o filme O Acidente, que é a estreia da semana aqui no cinema da Casa dos Bancários, no Cine Bancários. E para isso a gente está com o diretor do filme, Bruno Carboni. Tudo bom, Bruno? Oi, tudo bem? Feliz de estar aqui, agradeço o convite. Amanda, Fernanda, muito bom estar aqui podendo divulgar um pouco o filme no podcast do Cine Bancários. Bruno, antes da gente começar a entrevista, eu queria passar o trailer aqui para a galera de casa ver. Certo. Vamos lá. A gente tem um vídeo. Realmente não é o momento de se expor a esse tipo de risco. Eu vim aqui pedir tua ajuda. A minha? Pra ficar com a guarda do Michael. Se tu fosse na audiência, contasse o que aconteceu contigo. O vídeo do acidente ficou bem popular, né? Foi o que mais a gente viu até agora. Não foi pra isso que tu fez pra um monte de gente ver? Não? Eu não acredito que tu tá fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Sempre escondendo alguma coisa. Nem tudo que a gente enxerga é real. O olho engana a gente. Então é isso, O Acidente ganhou 3 quiquitos na Mostra de Longas Gaúchos, né, do Festival de Gramado. E o Bruno acaba de voltar do festival. Como é que foram as coisas lá, Bruno? Conta pra gente. Bom, dizer então que o filme já está passando por um ciclo de festivais há bastante tempo, né? Começou ano passado, então estreou no Brasil no Cine Ceará, e aí quase junto com o Festival do Rio, então passou nos 2 festivais. Aí teve a estreia internacional que foi no Festival da Estônia, lá o Tallinn Black Nights, que se chama assim porque é bem ali leste europeu, lá no norte, assim. Então tem aquelas noites super escuras, assim, super longas. Então eles fazem um festival de cinema justamente nesse momento para dar uma iluminada ali pro pessoal. Legal. E então passou aí na Estônia e muito perto no festival na Itália, em Turim, que eu tive a oportunidade de ir nos 2. Teve mais alguns festivais aí no meio. Recentemente, esse ano eu fui para a China, depois a gente pode falar melhor disso. E aí Gramado agora foi, digamos, o fim desse ciclo, pelo menos nacional, porque a gente passou ali semana passada, né? Enfim, passou quarta-feira, teve a premiação no sábado, e agora tá estreando aqui, vai estrear aqui no Cine Bancários, né? Então tá entrando nas salas. Então foi muito legal, foi o fim desse ciclo. Foi muito especial ter terminado aqui no estado, então especial por várias razões, mas por razões pessoais, assim, pô, a família pode ir, sabe? Tipo, a família pode ir pra Gramado, no Palácio dos Festivais, então tem esse momento legal de poder proporcionar isso para pessoas próximas, assim, né? Que, claro, podem ir assistir no cinema depois, mas elas gostam, então, o povo gosta de ver. Sim, né? O rolê acontecendo ali de Isso, perto, né? isso, fuzuê, parece mais importante. Os Tem globais junto, tudo. tapete vermelho, Aham. aqueles quiquito e tudo. Então já tava legal nesse sentido, assim, recebi muito carinho lá também de muitas pessoas próximas e tudo. E aí teve essa alegria final de ganhar os quiquitos ali, né, de direção de arte, de melhor atriz, direção de arte para o Richard Tavares, melhor atriz para Carol Martins, que é a protagonista do filme, Uhum. e roteiro, que é um prêmio dividido entre a Marcela Ilha Bordin, que é uma das roteiristas, e eu que também acabei escrevendo com ela. Então a gente conseguiu voltar com esses 3 aí, que dá pra dizer pilares diferentes do filme, assim, né? Que falam de coisas Pegaram diferentes. quase todos os quiquitos que tinham em Gramado, então. Não, 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 não. Até o filme Hamlet, na verdade, Uhum. recebeu muitos quiquitos ali. Mas a gente também Uhum. conseguiu sair com alguns prêmios, o que foi muito bom. E que espero que impulsione agora na estreia, né? O pessoal fique curioso. Legal, pô, atriz, roteiro, direção de arte que ajude agora também na nossa trajetória nos cinemas. Que é uma parte muito legal, né? As pessoas ficam curiosas, querem ver e ficam frustradas que, pô, mas eu não vou nesses festivais, como é que eu vejo, né? Uhum. Então agora finalmente vai estar aí para circulação, assim.
E é um filme, assim, que ele tem uma super equipe, né? Eu vi vários nomes conhecidos aqui né, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ele foi filmado só em Porto Alegre também, né? Isso. Foi em 2019 que vocês filmaram. Foi. Exatamente. Bom, a super equipe... que a De gente... qualidade, enfim. Sim, com certeza. Não, uma equipe maravilhosa. Mas como tantos outros filmes, né? Agora tinham 3 filmes, ainda alguns estão em cartaz, né? Os 3 estão também que tiveram... As equipes são bem compartilhadas aqui, né? Apesar da gente ter muitos profissionais, muitos acabam fazendo um filme, fazendo outro, né? Então, dá para dizer que a gente tem, né, pessoas muito qualificadas aqui na cidade, no estado, assim, né? Pessoas que realmente dedicaram muito a sua vida para aprender o audiovisual e fazer e praticar, né? E qual que era a outra pergunta? Não, era sobre ser filmado em Porto Alegre, né? Isso, que eu acho que é exatamente. legal, porque a gente enxerga Não, bastante. totalmente. Ele é um filme que é bem central. Dá pra ver que é Porto Alegre. Acho que tanto pelas locações quanto pelos personagens, assim. Dá pra enxergar ali tipos, situações, talvez... Sim, não aquele Porto Alegre Não é o Do caricato. do bom, né? que vai na não- Redença. Isso, e não é. Xera. Não é exatamente isso, apesar de da gente enxergar um pouco. Esses tipos também tem um contraste entre a Joana, a protagonista ali, que é uma ciclista. A gente sempre imaginou, justamente por pedalar e tal, parece que joga mais nessa região centralizada de Porto Alegre, aí, que pega aí uns 4 bairros, né? Sim. Já a Elaine, que é a motorista, a gente imaginava mais grande Porto Alegre, assim, talvez assim, imaginariamente até ela moraria por Canoas ou em outra região. Só que aí depois na casa dela a gente acabou filmando num bairro de Porto Alegre para facilitar o deslocamento, mas no momento do filme que não vou dar spoiler, mas Sim, que tem se- ali uma parte que se de vê a casa deslocamento. dela, tem um deslocamento que sugere que a Joana tá indo para essa região, assim. Sim. Então, quem vê o filme também aqui da cidade pode ficar pensando nesse tipo de característica. E eu tinha essa vontade, assim, de fazer um filme com personagens daqui, um drama urbano, assim, que desse para ver, se enxergar na tela, assim, um pouco, sabe? Então, eu acho que realmente é especialmente, talvez, mais interessante para quem é aqui do estado, da cidade, assistir o filme, assim. E eu queria te perguntar, tu falou rapidamente ali da China, né? De Beijing, como é que é? É assim que... Beijing. Que é Pequim, Beijing, né? Em português a gente chama de é Pequim. Pequim. Boto fé. Nem isso eu sabia também. Quando entrou no Aham. festival, onde é Beijing? Pois é. Aí eu, é Pequim. É Pequim, tá. essa Tradução. E como é que foi? Recebeu o prêmio lá também, né? Isso, recebeu o prêmio de roteiro lá também. Bom, primeiro que foi muito inesperado, assim. Enfim, a gente espera que o filme possa circular para outros festivais, mas muitas vezes fica num circuito mais Europa, tem dificuldade de ir para esses outros que... Foi quanto tempo depois de tu lançar ele? Foi esse ano, então foi, acho que em abril que eu fui para lá. Então, faz alguns meses atrás. Então passou o ano, né? A gente lançou ano passado, no final do ano, em novembro, na Estônia, se não me engano. E aí deu esse período. E é curioso, porque, claro, enfim, para eles, né? Eu nunca tinha ido para a China, nem pisado na Ásia, assim. Então, esse deslocamento até lá, pessoalmente, tava bem nervoso com isso. E não foi fácil, tem que pegar o visto para ir para a China. Eles abriram da pandemia agora em março, então Sim. quase não tinha turista e tinha uma fila pro visto imensa, assim, foi bem difícil. E para eles são, né, de fato, um polo do mundo, assim. Então, o mundo para eles é a China. E aí tem esses países que circulam ao redor. Então, para eles ver algo do Brasil Pois é, né? é bem estranho, não é normal. Isso já deu para notar que não era normal, inclusive as pessoas ali se perguntavam de onde é que eu era, eu falava Brasil, tu via a mente pensando assim, onde que é isso, sabe? Isso foi bem normal. Tiraram foto comigo. Isso é bem diferente, a sessão depois do filme, pô, eles pegam autógrafo. Ai, que Olha. massa. Querem que autografe o ingresso. Os postais do filme que eu tenho também, autografei. Foi muito legal, assim. E eles enxergam de maneiras muito diferentes, assim. O que eu posso dizer, algumas situações que me chamaram a atenção. Por exemplo, tem essa questão da bicicleta do filme. Que aqui tem uma certa, dá pra se dizer, uma certa simbologia. A gente vê uma disputa quase ideológica, né? Porque eu acho que o filme fala sobre esse momento da polarização brasileira.
e que tá um pouco ali simbolizada na situação do carro, da bicicleta e tal, que é uma situação que quem pedala aqui também vê essa Sim. animosidade dos motoristas e tudo Uhum. mais. Lá pra eles isso é meio estranho, porque a bicicleta é algo muito normal, Uhum. assim, é totalmente, não tem essa disputa, né? Uhum. Que aqui, claro que o carro ficou algo muito forte por essa, enfim, conta dos Estados Unidos, toda essa indústria, né? Sim, a bicicleta lá é mais legitimada, assim, como veículo. Totalmente, assim, tipo, todo mundo usa, assim, sabe? Não tem muita questão nisso. Então, uma senhorinha chinesa ficou ali usando o filho para traduzir, me perguntando muito sobre isso, assim, né? Ela, pra mim é diferente, né? Essa situação para vocês e tal. Fizeram várias perguntas, né? E eles querem muito saber isso é uma característica, queriam muito saber a resposta de tudo. Então eles Aham. ficam muito querendo, não, mas por que o personagem falou isso em tal momento? Por que isso acontece? Coisa isso da simbologia, coisas mais subjetivas. Aham. Fica mais difícil de Eles gostavam, mas eles queriam, tipo, tá, não, mas tem que ter uma explicação. Aham, Qual que é a mais explicação? literal. Tá, Aham. aí é contigo, é com o espectador, né? Aham. Mas isso era. E aí nisso também fizeram uma entrevista comigo. Eles. É doideira, assim. Eles fizeram uma entrevista de 2 horas comigo lá, o Jornal de Cinema. Uau. E eles queriam saber tudo, Tudo. assim, tudo. Tipo, quanto custou o filme, como é que são as leis de audiovisual no Brasil. Aham. E aí a moça da pergunta falou: porque como é a censura pra temática LGBT lá no Brasil? Interessante. Aí eu, não tem, e ela, assim, eu fiquei pensando, não, a princípio não tem, oficialmente não existe. Uhum. Ela, porque aqui, não sei se tu sabe, mas o governo, ele não financia filmes que tenham essa temática, qualquer que Uau. for. Então, não fez lá o projeto e tem um personagem que é assim, Uhum. não vai passar. Uhum. E aí eu, Mas pra assistir. vocês que convidaram, É. por mim. Não me prendam agora. Mas quando eu fui, eu não tava pensando nisso. Não, mas pra assistir, tudo bem, Eles só não incentivam. eles não vão financiar ali. Uhum. Oficialmente, o governo, nos editais dele, não vai financiar. Mas eles são muito interessados até para entender como é produzido, na cultura internacional, assim. Então, eles têm esses espaços para enxergar tudo que o mundo está produzindo, e o Festival de Cinema é um deles. Então, lá pode ser exibido. O que for. Claro, a curadoria vai fazer a seleção. E aí pode ser exibido. Só que eles mesmo não vão fazer. Então, isso eu achei bem curioso. E aí ela perguntou isso. Tá, e o que vocês não podem fazer no Brasil, né? Qual que é a censura lá de vocês? E aí eu pensei em todos os exemplos do Bolsonaro, né? Sim, mas pensei, pautas oficiais não tem, Uhum. né? Mas tem temáticas que são da sociedade que aí, assim, se tu falar alguma coisa, né? Hoje em dia a gente fala aí racismo, misoginia e tudo mais. Não vai poder fazer um filme com essas temáticas, mas não é um oficial que o governo diz que não pode, né? Uhum. Só que aí depois perguntaram assim, mas... Chegaram a comentar, mas no Brasil o aborto é proibido, né? Uhum. Aí eu, isso é verdade? Tem isso. Tem isso. Então, Sim. então tem essas coisas culturais que a gente vai se dando conta, que a Uhum. gente tá muito acostumado e vai indo pra uma outra realidade e vê que é diferente, Muito assim. diferente. Sim. Mas falando, assim, sobre a trama do filme, né? Eu acho que eu li algumas entrevistas antes, assim. O filme, ele parte de um acidente, digamos, mas tem, no decorrer, vários pequenos acidentes, assim, né? Como é que foi? Tu passou por alguma situação semelhante? O que te... Inspirou, O que, assim, né? que te levou, né, a querer escrever Sim. sobre? A história começou lá atrás. Eu nunca sei bem se é 2015 ou 2016 que eu assisti um vídeo no Facebook até, de uma situação bem parecida, que era uma ciclista sendo carregada no capô do carro. Até agora, recentemente, teve o Patriota do Caminhão, né? Que era meio surreal, assim, nossa, como pode, né? Pra quem viu o filme vai entender a comparação. E nesse vídeo tinha isso, a ciclista sendo carregada no capô do carro e dava pra ver que era uma motorista, uma mulher que estava dirigindo e que tinha a filha mais nova ali dentro do carro. E tava começando a se falar dessa coisa da polarização política, né? Então passou todo aquele burburinho de 2013 e tal, começou a crescer a direita no país e começou a se ver um pouco essa polarização que agora ficou muito, né, muito mais visível nos últimos anos. Então parecia uma situação já meio simbólica ali que estava acontecendo, mas eu lembro que a ciclista postou o vídeo e ela postou com um texto bem complexo,
Porque ela tava, ao mesmo tempo que ela tava com raiva da mulher que atropelou, era uma mulher mais humilde, na verdade, ali. E ela não tinha gostado da maneira que a polícia tratou a mulher. Então ela tava numa situação totalmente ali... Paradoxo. paradoxa. Uhum. Paradoxal. E aí eu achei isso interessante na época. Mas aí, enfim, depois... acho que seria o clássico projeto que seria engavetado, assim. Até eu trabalho muito com montagem, não sou tanto da direção. Então, e dá muito trabalho fazer um longa, assim, é uma trajetória muito longa, né? Realmente. Fazer longa é longo. Exatamente. E aí... só que aí teve um acidente que aconteceu com a minha família, né? Um acidente de trânsito na estrada. E, na verdade, justamente as pessoas ao redor ficavam falando muito essa palavra, assim, foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente. E aí começou a me incomodar esse uso da palavra, assim, eu ficava, não, mas o que é exatamente um acidente? Quando vocês estão falando isso, vocês estão falando o quê, assim? Então, eu acabei unindo essas duas coisas. Isso que aconteceu nessa esfera pessoal acabou servindo de combustível para fazer o filme e pensar. E aí, justamente, eu costumo fazer a provocação de que talvez esse evento inicial do filme não seja de fato um acidente. Até já falaram isso uma vez. Mas a ciclista para na frente, Ela provoca, ou ela sei lá, provoca, o motorista atropela de propósito. Uhum. Isso não é um acidente. Quem disse que o nome do filme tá falando, Que tá falando aquilo disso ali tá ali? seria só isso, Então, acho que eu costumo dizer isso. Talvez tenha um outro acidente no filme ou um filme feito com vários, assim. E é também repensar um pouco essa palavra, assim. Então, era um pouco essa ideia. Pegar isso e jogar uma outra luz sobre o termo, assim, o conceito e pensar sobre o que ele é, ou o que ele gera, o que ele transforma e tal, né? Então, essa foi um pouco a motivação, assim. Carbone, e eu queria saber um pouquinho, assim, de como tu entrou pro audiovisual, né? Como o audiovisual entrou na tua vida, né? Como é que foi esse processo, assim? Sim. O começo é difícil. Assim, não tem uma história muito grandiosa. Minha família, ela não era... a gente não assistia muito filme em casa. Não era uma família cinéfila ou que consumia muito cultura, assim. Cada um consumia do seu jeito. Eu era muito das histórias em quadrinhos e tal. Mas aí tinham amigos do colégio que, sim, amigos que, na real, influenciaram muito a cinefilia e que foram fazer outras coisas da vida, assim. E que a gente ia alugar, eles escolhiam os DVDs e a gente ia na casa de um deles, o Henrique Schaeffer, o Satã, e assistir lá os filmes, assim. Então, ali eu comecei a me interessar. Na época de ir nas locadoras. Isso, assim, Espaço Vídeo, né, Companhia do Vídeo e tal. E aí eu comecei a ver e pensei, pô, isso deve ser interessante de fazer. Foi muito daí que surgiu, assim. Comecei a realmente ficar intrigado pelos filmes que a gente via. Mas aí, dentro ali da faculdade, que eu fiz a PUC, me formei em 2009, aí virou uma atividade que, fazendo, tu descobre que gosta de fazer, assim, sabe? E aí a parte da montagem... Sim, foi muito mágica pra mim. Porque tu, de repente, pegar ali as ceninhas e encaixar e conseguir e ver que se criou uma coisa nova, que tu contou uma história que tu esquece todo o bastidor, todo, né, as câmeras e tudo mais, e conseguiu contar uma história. E aí tu vai encontrando ferramentas pra isso, e usando o som e o ângulo de câmera, e o que tu decide mostrar e não mostrar. E isso aí começou a ser muito cativante pra mim, assim. E aí eu comecei a trajetória, fiz alguns curtas ali, um de conclusão de curso com o Davi Preto, que depois dirigiu o Castanho, o Rifle. E esse curta já ficou bem legal, assim, circulou bastante. Então deu meio que deu um impulso pra seguir essa carreira, assim. Mas principalmente eu comecei a fazer a parte de montagem dos filmes e nisso que foi digamos, minha escola de direção foi ficar montando, assim. Então é um primeiro longa como diretor, mas já deu para experimentar bastante como montador. Tem muita gente que dirige o primeiro longa sem ter tanto essa experiência por trás, assim, de ter feito vários Faz outros. diferença, né? Eu trabalho com música e vejo que tem que entender um pouquinho de produção também, senão não, né? Totalmente. Tem que ser um pouco... e nessa parte da pandemia, né, que tu falou até que aconteceu todo esse lance, deu uma desanimada trabalhar com cinema, trabalhar com cultura? Nossa. Como é que foi pra ti isso aí? Nossa, foi terrível, né? Ali eu acho que numa época eu comecei
na pandemia, em 2021, eu virei professor na Uniriter ali. Uhum. Então eu tava com 2 áreas que dava pra ver que... E eu tinha feito mestrado antes também na PUC, tinha terminado. Na real, defendi o mestrado da minha banca foi no início da pandemia, assim. Uhum. Então já era só... Nem podia ter mais pessoas na videochamada, porque na época o pessoal achava que se tinha mais pessoas podia cair a videochamada. Vai. Era uma coisa assim, então foi super deprê, assim, enfim, depois de todo aquele período. Então foi 2 áreas que foram muito afetadas, a educação Uhum. e a cultura em si, e Uhum. o cinema, porque tanto não se podia filmar pela questão do distanciamento social, quanto também o ex-presidente, né, ele congelou todos os fundos, assim, então ele Uhum. tirou totalmente o incentivo, assim, do pessoal. Isso já estava acontecendo antes. Inclusive o filme, ele foi feito com menos orçamento do que a gente imaginava na época, Uhum. porque um fundo que a gente recebeu da Ancine já foi cortado, assim, logo ali Uhum. em seguida, a gente filmou em 2019, então logo ali por final de 2018 já cortaram muita coisa, assim, então a gente teve que Uhum. filmar com menos orçamento. E aí começou realmente um período bem pesado, que a sensação que tinha é que queriam matar o pessoal no cansaço, né? Sim. Uhum. Então não acabaram com a Ancine, mas foram minando tudo e aí, pô, Uhum. não tem como sobreviver, não tem como, né? Uhum. Teu básico do dia a dia vai pensar em trocar de profissão, fazer outra Sim. coisa. Então, muita gente acabou sendo por isso. Uhum. E no caso ali, o acidente a gente tinha filmado em 2019. 2020 a gente já tava com ele, assim, já podia exibir. Se tivesse Aham. um incentivo, já podia exibir. E aí, aí a gente, enfim, com a pandemia, tinha algumas opções desses festivais online Uhum. e não pareciam interessantes, assim. A Uhum. gente via os exemplos que passavam, assim, muitos filmes, assim, infelizmente caíram no esquecimento, Uhum. porque a experiência de tu ver num festival online tem um outro tipo de afeto na pessoa, né? A pessoa Uhum. pode achar legal, mas às vezes, sei lá, pausou o filme várias vezes, ou nem terminou de ver, Uhum. ou viu meio Tem outro desconcentrado. vínculo, né? Cria um Uhum. outro vínculo com aquilo, Sim. e o filme ele vai crescendo, é um mar desses vínculos, né? Quanto Uhum. mais gente vê e gosta e comenta, mesmo com um filme pequeno, ele vai criando uma proporção Uhum. maior e vai ficando nas pessoas, né? As pessoas vão gostando mesmo, criando um afeto, né? Claro. E aí, naquela época online, parecia que isso estava acontecendo menos. Então, a gente decidiu segurar e esperar para quando os festivais começassem a abrir. E, no fim, foi uma decisão super acertada, assim. A gente deu muito medo, né? A gente não sabia também que a pandemia ia durar tanto tempo. Uhum. Mas agora que tá rolando tudo isso, a gente tá muito feliz, assim. Ai, que bom. E a experiência de assistir no cinema, né? É uma experiência que realmente é muito legal. Então, queria até lembrar de novo, aqui, já que a gente está chegando no final do programa, que o filme O Acidente está em cartaz aqui no Cine Bancários, no Cine Bancários. De bancários na sessão das 17 horas. É isso. Até dia 30, a princípio. Pode ser que fique mais. Isso, tá passando também o Kleber Mendonça, Retrato Fantasma, mas dá pra ver os dois. Claro, Grande filmes. dá pra ver no mesmo dia, se quiser. Dá pra ver isso no aí. mesmo dia. Vem antes ver o Kleber Mendonça e depois ver o Bruno Carbone, ou depois Ou, vice-versa. É isso. E, Bruno, a gente tem sempre um pedido, assim, pros convidados. Surpresa. É um pedido surpresa, mas não é uma prenda, é bem tranquilo. Uma dica de alguma obra, alguma coisa que tenha te inspirado, pode ser um filme, algum livro, enfim, algo que tu possa compartilhar, assim. Ou algum lançamento, ou Ou algo que tu goste. na Que tu tua viu e gostou e trajetória. achou muito massa e quer compartilhar. Dá dica pra galera. De cinema tem muita coisa, né? Eu acho que muita gente já assistiu, mas tem o cineasta japonês, falo Yamaguchi, fez o filme o Drive My Car. Uhum. Não sei se é o melhor filme do mundo, mas é um filme que quando eu olho, eu pensei, eu queria ter feito esse filme. Uhum. Então, acho que é um filme dessa característica que, de alguma maneira, olhava o acidente, sim, claro, né? Devido às proporções, quem gostou do Drive My Car, acho que pode gostar também. E aí tem 2 cineastas franceses mais antigos, que eu gosto muito e que eu acho que o acidente também é uma ponte entre os dois. Tem o Eric Romer, que fez muitos filmes, mas tem os contos morais dele ali.
que eu recomendo muito. E são filmes, assim, super de história, personagem, então que tu vai acompanhando. Dilemas morais mesmo, amorosos, morais, sobre que decisões tomar. Então, acho que tem muito isso no cinema dele. Mas é um cinema mais naturalista, digamos. E aí, para um outro lado, super formalista, tem o Robert Bresson, que é um cineasta também que eu estudei muito na minha dissertação. E que aí sim, tem questões ali que eu admiro muito e posso recomendar. Enfim, tá bem famosa a coisa do pickpocket, né? Da mulher lá. Atencione. Então, recomendo esse filme, talvez para começar. Um Condenado à Morte Escapou, O Dinheiro. Então, tem uma série de filmes dele que são, enfim, super famosos. Então, acho que eu recomendaria esses 3 aí. Boa, Legal. ótimo. Bom, vou te agradecer então a tua presença aqui, a conversa com a gente. Acho que foi bem legal, bem produtivo. Acho que quem não vier ver o filme aqui vai estar perdendo, porque, né? Vamos prestigiar aí os nossos filmes e o nosso cinema. Isso, né? Nosso cinema gaúcho brasileiro. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço o espaço aqui, pessoal. Obrigado. E só salientar isso, realmente ver no cinema, pessoal, faz muita diferença mesmo. Então, Sim. porque ele é um drama bem intimista, a gente fica muito centrado na personagem, então ter esse tempo de ficar ali observando, entendendo as nuances, as sutilezas do filme é bem importante. Então, e eu fui ali na projeção, tá super boa, então assistam. E obrigado pelo espaço aqui. E até com esse lance da pandemia, as salas de cinema independente sofreram bastante também, né? Então, quem puder ajudar indo nas salas de cinema independente, vai estar fazendo uma diferença aí. E lembrando que o Cine Bancários, toda quinta-feira, é meia entrada para todo mundo. O ingresso já é acessível, é R$12 o ingresso, 6 meia entrada, mas quinta-feira, então, todo mundo paga meia. E bancário também paga meia sempre. Isso. Beleza. Então, isso. falando em cinema, vamos chamar agora o quadro Conversa de Casa com o crítico Paulo Casanova. Oi, aqui é o Paulo Casanova em mais uma edição do Conversa de Casa. E hoje eu quero apenas fazer um balanço geral do Festival de Gramado, recém-encerrado, dia 19 de agosto. Inclusive já tem data para o próximo ano, é de 9 a 17 de agosto de 2024. Então, estejamos preparados. O que foi Gramado esse ano? Eu até subi a serra esperando pouco. Tive mais do que eu esperava. É bem melhor do que esperar muito e receber a mesma coisa e, claro, ser menos do que esperava, né? Como eu esperava pouco, eu esperava alguma coisa boa do filme de abertura, um filme fora de concurso do Kleber Mendonça Filho, O Retratos Fantasmas, que fala sobre tanto a família dele no Recife, como a decadência do centro do Recife nesse período que vai dos anos 80 até inícios dos anos 2000 e que marca a ascensão do próprio Kleber, primeiro como crítico de cinema, depois como cineasta iniciante e finalmente um cineasta consagrado. E ao mesmo tempo ele mostra algo que aconteceu em todo o centro urbano nos últimos 40 anos, a decadência, enfim, do centro urbano, de como eles ficaram mais sujos, mais pobres, e antes eles eram literalmente o centro da riqueza de cada cidade, e, consequentemente, os grandes palácios cinemas que foram construídos naquele período de afluência, se tornaram grandes elefantes brancos, foram fechados, foram esquecidos, menos pelo Kleber. Então, o Kleber faz um périplo entre todos os grandes cinemas que marcaram a vida dele como cinéfilo no Recife. E, claro, qualquer cinéfilo sabe a sua correspondência na sua própria cidade. Então, o filme não é o melhor do Kleber, né? Eu acho que o primeiro filme dele, crítico, é um dos mais interessantes, porque fala dele mesmo e fala de toda a profissão. Como eu sou crítico, eu gosto muito desse filme. O Som ao Redor é o mais bem acabado de todos os filmes dele. Mas, é claro, Aquários e Bacurau se tornaram fenômenos culturais e até mesmo
sociopolíticos. E resta agora o quinto filme dele, que é o Retratos Fantasmas, e que talvez seja o filme mais sentimental de todos. Normalmente Kleber eu conheci no início de carreira, ele é um sujeito muito fechado, muito na dele. Nesse filme ele está muito aberto, ele está muito sentimental, ele faz a narração do documentário e é perceptível, por mais que ele segure a emoção, que ela está ali transbordando pelos fotogramas e torna o filme muito sensível, muito gostoso, muito sentimental. Esse era o filme fora de concurso. No grande concurso, tanto de filmes curtos brasileiros, curtos gaúchos, os longas brasileiros, os longas gaúchos, pontuaram alguns filmes. Eu diria que O Acidente, do Bruno Carbone, foi o filme um pouco mais interessante do que a média. E embora seja uma narrativa muito tchecoviana, ou seja, entender a história sempre nas entrelinhas, nos diálogos não pronunciados, nos olhares. Por outro lado, um documentário chamado Hamlet, do Zeca Brito, fala exatamente sobre as ocupações dos colégios, notadamente o Instituto de Educação Flores da Cunha, acontecidos há 10 anos atrás, em junho de 13. Como grande documentário que é, ele importa exatamente pelo registro, né? Aquele registro feito de dentro da ocupação. São filmes muito interessantes, embora muito diferentes entre si. De curtas-metragens, eu gostei muito, embora não tenha ganho apenas 2 quiquitos, do júri da crítica, que eu tive a honra de formar junto com mais 4 colegas, Camaco. Camaco é o nome de uma língua criada 100 anos atrás pelos mineiros em Minas Gerais, que extraíam minério de ferro para os patrões ingleses. Como eles entendiam pouco inglês, os patrões combinavam tudo à revelia dos mineiros, os mineiros decidiram criar uma língua própria, que é uma variação do português, trocando a ordem das primeiras 2 vogais. Portanto, Paulo vira Laupo. E isso confundia os britânicos na hora das combinações dos mineiros entre eles mesmos, notadamente até mesmo greves. Então é um filme, é um documentário também, mas é um filme que deixa todo mundo em estado de graça. E aí eu já salto para a competição de longas brasileiros, onde houve um duelo entre os 2 filmes mais bem acabados. Tia Virgínia, com a Vera Holtz, em que ela domina completamente essa família, que tem Luiz Cardoso, que tem Arlete Salles, que tem Antônio Pitanga no elenco. É um elenco afinadíssimo. E, claro, a família toda se reúne no Natal, para a ceia de Natal, para eles confraternizarem. E, é claro, eles passam o filme todo quebrando o prato e brigando entre si e com as mágoas de décadas. E a Vera Holtz domina o filme. Ela ganhou melhor atriz, não por acaso. Aí o júri da crítica premiou o filme dela como melhor filme. No entanto, e para ser bem tiozão, né, e fazer a piadinha de tiozão, Ailton Graça estava em estado de graça fazendo Mussum, em Mussum Filmes. E é um filme completo, um filme previsível, porque afinal é uma cinebiografia, e vai estrear agora em novembro, já está tudo certinho, e o pessoal de Mussum Filmes teve várias vezes aplaudido em cena aberta o filme, o que é um indicador tranquilo de vitória em Gramado, e ele está, para citar outro clichê, praticamente mediúnico. Há algumas cenas em que o Ailton Graça
não parece Mussum, ele é Mussum. Você tem que firmar o olhar para perceber que não é o Antônio Carlos Bernardes Gomes, né? O senhor Mussum, e mostra toda a origem do personagem do biografado, de como ele saiu de sargento da aeronáutica para um dos maiores humoristas, né, do país, e morreu em 1994 num transplante fracassado do coração. Então, ao contrário do que muitos dizem, que foi cirrose, que foi a bebida e tal e coisa, o documentário é um pouquinho chapa branca para o meu gosto. Eu acho que podia trabalhar a questão do alcoolismo, mas basicamente é um filme que mostra um pouco as atitudes de Mussum ao longo de toda a sua carreira, os seus acertos, muitos dos seus erros sérios, e que definiu talvez várias gerações. A última coisa que eu tenho a dizer é que o filme é feito para te encantar uma geração em particular, talvez a minha, já está se aproximando dos 60 anos e assim por diante. Gente que era criança e adolescente nos anos 70 vai ter como presente nesse filme a recriação de alguns esquetes absolutamente clássicos dos Trapalhões, feitos para o filme. E encanta, e as pessoas saem chorando. Eu vi gente chorando na sessão. Ao mesmo tempo que ria, chorava, aplaudia, enfim. Tudo indica que esse filme será um sucesso de bilheteria, será um dos filmes do ano, e as pessoas vão se agradar muito de ver praticamente esse vizinho que se tinha nos anos 70 e 80, que era o Mussum. O carisma dele, o carisma do Ailton Graça se combinaram de tal forma que o filme é imperdível, né? Então a piada em Gramado é que o Kikito mudou de nome. Agora ele não é mais Kikito, ele é, preparem-se, Kikites. E com essa péssima piada eu deixo vocês para os próximos comentários. Eu sou o Paulo Casanova e esse é o Conversa de Cases. E na agenda cultural dessa semana, não dá para deixar de falar do Festival Porto Alegre em Cena, que começa agora, dia 7 de setembro. Vai ter espetáculos para adultos e para crianças. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, tem um espetáculo Transiterrifluxório, de Pernambuco, um espetáculo de dança que acontece no Teatro da Santa Casa, às 8 horas da noite. Dentro também do Põe em Cena, o Reminiscências, Memórias do Nosso Carnaval, espetáculo baseado em vivências do grupo de música de dança Afrosul, leva ao palco do Teatro São Pedro a memória dos carnavais de Porto Alegre no dia 9 de setembro, às 9 horas da noite. E para quem curte circo, artes visuais e teatro, tem o espetáculo Dali, que vai acontecer no Teatro da PUC às 20 horas no dia 12 de setembro. É um espetáculo circense inspirado no universo dos maiores ícones da arte surrealista. Paola Kirst, artista aqui de Porto Alegre, se apresenta também no Põe em Cena no dia 14 de setembro, quinta-feira, às 19h30 na Sala Álvaro Moreira com a sua performance intimista Pigarra. Além disso, tem muito mais programação. Confere lá no site portoalegreemcena.com. Então é isso, esse foi o programa Cultura em Movimento. Deixa o like no canal, te inscreve e apoia a cultura local.